castelo forte é o nosso Deus. Amém, né, irmãos? A oração que nos sustenta. E esse será o nosso tema dessa noite. A oração persistente. A parábola do juiz iníquo. Vamos ler agora Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Né? Já lemos aí Lucas, que tratou aí sobre essa parábola também. Lucas 11, 5 a 13, que traz sobre o mesmo contexto, oração. E Lucas agora 18, versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Disse-lhe Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Oremos, irmãos, para que o Senhor nos abençoe nesse estudo da palavra do Senhor. Santo Deus, mais uma vez, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor nos conhece, sabe que somos falhos, pecadores, e que carecemos do Teu perdão, carecemos da Tua misericórdia, e acima de tudo carecemos, ó Deus, da Tua iluminação, do Teu entendimento, para sempre lermos, ó Deus, e entendermos a Tua palavra. Porque sabemos que, ó Pai, que temos que interpretá-la e dizer aquilo que a Tua palavra diz, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis a essa palavra, a sermos fiéis àquilo que o Senhor tem falado, ó Deus, aos nossos corações, através da Tua palavra. Fortaleça-nos, ó Pai, e continue sustentando a cada um aqui, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, esse texto, essa passagem, né, que nós lemos, esses dois textos aí de Lucas, diz respeito à oração. Né? Presume-se que todos tenham a consciência, o valor que a oração tem. Essa prática devocional é indispensável para que se tenha uma vida cristã saudável. Temos reconhecido os nossos irmãos da Coreia do Sul, que têm essa prática de oração e que vivem realmente intensamente uma vida de oração, com momentos ali separados para orar, com tempo reservado ali em trabalhos. E sabemos que todos nós entendemos o quanto a oração ela é realmente necessária para a vida do crente, para a vida nossa, para uma nossa vida cristã realmente saudável. Né? Então, nessa noite, nós vamos tratar sobre a oração persistente. Essas duas parábolas aqui de Jesus, né, elas tratam sobre o mesmo contexto. Né? Elas tratam sobre a perseverança na oração que produz resultados extraordinários. Né? Lembrando que essa parábola aqui foi narrada por Jesus, e a parábola ela vem trazer uma narrativa, uma alegoria, e Jesus usava muitas parábolas para ensinar ali aos seus discípulos, né, para transmitir ali a sua mensagem. E podemos ver o que Jesus tem para nos trazer nessa mensagem, dessa parábola, né? Que ele usa ali, de Lucas 18, do versículo 1 a 8. Ele usa ali dois personagens, um juiz e uma mulher viúva. Né? Analisando esse contexto, nós podemos dizer ali que Jesus ali, ele usa um juiz incrédulo, que não respeita a homem algum, era controlado por suas próprias ideias e inclinações. Né? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Então aqui Jesus deixa claro que esse homem não tinha nada de bom nele. Não se podia esperar nele que ele fosse julgar a causa daquela mulher. Se podia esperar que ele era um homem que não tinha nada de bom, que não temia o Senhor,
que não estava nem aí para nada. Isso nos dá a ideia já de que aonde Jesus queria chegar com a sua mensagem, deixando claro que daquele juiz não se podia esperar um julgamento. Que dependesse daquele juiz, ele não faria nada, né? Ele não tinha nada ali que atender aquela mulher. E do outro ponto, né, continuando o texto, ele fala aí da mulher viúva. Ela levou a sua queixa a um juiz individualmente. O contexto da mulher nesse tempo, nós sabemos que ela era difícil, não tinha voz, não tinha muitas condições de se chegar ao povo e de se questionar ali os seus direitos. E aqui não relata o que se passava com essa mulher, mas o que se tem aqui é que ela tinha uma queixa, né? E ela vinha reclamar a sua queixa perante esse juiz. O motivo da queixa nós não sabemos, mas o fato é que algo ali atrapalhava realmente aquela mulher. Algo ali vivia ali trazendo transtorno para a vida daquela mulher. E vemos que ela levou sua queixa a um juiz, né? E ela era pobre, sem recursos, e temos ali que a única arma que ela usou, né, dentro dessa parábola, foi ali levar a sua queixa ao juiz. Ela foi pedir que o juiz realmente analisasse a sua queixa, né? A força era uma mulher que simbolizava para nós, de um ponto que o juiz era aquele que não tinha a menor intenção de atendê-la. E a mulher simboliza aqui alguém que não tinha a menor condição de conseguir e de pedir alguma coisa. Nesse ponto, irmãos, a parábola transmite claramente para nós a indiferença do juiz e a falta de condição total da mulher de conseguir alguma coisa. Ela não tinha forças, ela não tinha influência, ela não tinha nada que a levasse a ter aquela aceitação do juiz em atender a sua queixa, né? A força da mensagem é que se um homem ímpio às vezes faz o bem, mesmo movidos por outros interesses, quanto mais o nosso Deus estará disposto a fazer o bem em favor de seus filhos. Podemos ver aqui que esse homem totalmente distante de Deus, que esse homem totalmente sem condições nenhuma, ele atendeu aquela mulher e ele fez o bem, porque ela perseverou, porque ela pediu, porque ela foi atrás. É importante ressaltar que a oração persistente não é a mesma coisa que as vãs repetições condenadas por Jesus, né? Se nós olharmos ali outro contexto onde que Jesus fala como não se deve orar, ele diz, evite as vãs repetições, não se colocar de pé em querer se mostrar. Então Jesus ali ele explica como não se deve orar. Mas ao mesmo tempo aqui Jesus está ensinando que nós devemos ser persistentes, perseverantes nessa oração, né? E ele traz a diferença entre persistente, entre perseverante e entre utilizar vãs repetições, que é aquilo que não se deve fazer. Mas ao contrário, a oração persistente tem a ver com a intensidade da nossa fé e a disposição demonstrada em relação ao que buscamos. Uma oração verdadeira, uma oração realmente que traz benefícios, que traz frutos, que chega até o trono do Senhor, tem a ver com a nossa fé. Se nós olharmos como termina o versículo 8, ele diz assim, achará porventura fé na terra? A questão que nós temos realmente que pedir, nós temos que procurar. E dessa parábola, desse ensinamento, desses claros, o poder ali do juiz em não atender aquela mulher e a total inoperância dessa mulher em chegar àquele juiz. Nós podemos tirar algumas questões práticas. A oração é uma prática que requer persistência e determinação. Muitos talvez tenham assumido algum tempo o compromisso de orar. Muitos talvez tenham tirado um tempo para orar. Mas nós podemos ver que as questões da vida, os horários, tantas coisas às vezes nos atrapalham a persistir e a permanecer fiel nesse propósito de oração. Podemos ver aqui que quando Jesus fala de oração, não é aquela oração muitas vezes rápida que fazemos no nosso dia a dia, não é aquela oração do café, do almoço, mas é um tempo reservado para orar. É um tempo reservado realmente para buscar o Senhor e clamar ao Senhor pelas nossas vidas, por aquilo que nós almejamos, pelo aquilo que nós necessitamos e também pela que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor. Esse tempo de oração é um tempo específico, é um tempo que realmente nós devemos tirar. E se nós podemos ver o contexto aqui, a viúva era pobre, indefesa, não possuía recurso. Humanamente falando, ela não poderia receber a justiça de tal juiz.
E nós podemos ver aqui no versículo 5, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Nós podemos ver aqui a insistência daquela mulher. Nós podemos tirar aqui que essa prática de persistência e determinação existe compromisso, existe dedicação. Nós podemos imaginar que aquela mulher não estava próxima daquele juiz, mas que dia a dia ela tinha que sair e ir até aquele juiz e clamar, julgue a minha causa. Aquela mulher, ela se dedicava e ela persistia porque ela realmente necessitava. Ela via a necessidade que ela tinha que aquele juiz julgasse a sua causa. E ela não tinha outro recurso a não ser o juiz. E o Senhor aqui nos ensina que nós também temos necessidade de orar ao Senhor. A parábola nos ensina que nós também não temos outro recurso para chegarmos a Deus, para nos aproximarmos de Deus e para que o Senhor atenda às nossas orações, às nossas necessidades, sem orarmos, sem sermos fiéis, sem perseverarmos. Jesus ensina a necessidade de se buscar, e continuando aí em Lucas 9, o capítulo 18, né? Quer dizer, o versículo Lucas 11, o que nós lemos, Lucas 11, versículo 9, diz assim, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Jesus então nos ensina a orar, Jesus nos ensina a pedir, né? A oração persistente é um exercício espiritual, que na verdade não muda aquilo que Deus tem para nós, mas muda a nossa disposição diante do Senhor. Né? Quando nós oramos em buscar ao Senhor, que é persistentemente, nós entendemos que não é Deus que muda, mas é a nossa vida que muda. Nós entendemos o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos necessitados. E essa parábola deixa bem claro o quanto essa mulher era fraca, era necessitada, e o quanto só Deus, né, poderia fazer aquele juízo atender. E só Deus é aquele que nós devemos orar e seguir e buscar. Né? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Essa oração, irmãos, que é uma prática que requer persistência e determinação, é algo que deve ser constante em nossas vidas. É algo que não devemos desanimar, mas é algo que devemos lutar dia a dia. É algo que devemos realmente perseverar, porque quando oramos, reconhecemos o quanto Deus é e o quanto nós somos. A nossa pequenez, a nossa falta de condição e o quanto a grandeza de Deus, o poder de Deus nos sustenta. Quando oramos, nós reconhecemos isso tudo. Isso é orar com fé. Indo, né, para o segundo ponto que poderíamos entender sobre essa parábola, diz, a oração, ainda que é persistente, nem sempre tem resposta imediata. Nós vivemos no tempo do imediatismo. Queremos para agora. Queremos a solução agora, queremos resolver todos os nossos problemas agora. Né? E muitas vezes parece que Deus não atende às nossas orações. Muitas vezes parece que Deus não nos escuta. Né? Mas a parábola diz aqui que Deus tem o seu tempo. Né? O versículo 4 ele diz assim, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Mas ele foi e atendeu. Então ele não atendeu ela da primeira vez. Ele teve algum tempo. Ele ficou ali indo atrás, persistindo. E nós temos que entender que o tempo de Deus é um tempo diferente. Se nós olharmos para o contexto bíblico, nós vamos olhar várias passagens em que diz que Deus teve o tempo diferente de atender aquelas respostas. Mas nós podemos ver que Deus sempre tem a resposta, mas ela não quer dizer que seja imediata. Ela não quer dizer que seja agora, não quer dizer que seja no nosso tempo. A provação rude que foi submetida à mulher cananeia, quando Jesus curou sua filha endemoniada, Mateus 15, 21, 28, ela teve que esperar. O tempo de Deus foi diferente. A experiência dos discípulos em alto mar, em um barco, açoitado pelas ondas, já desanimados, quando apareceu Jesus para socorrê-los. Mateus 14, 22 a 33, os discípulos ali atordoados, né, achando o final, e Jesus então ali chega e resolve aquela situação, mas os discípulos tiveram que esperar. A decepção das irmãs de Lázaro, quando ele adoeceu, vindo a falecer, pois Jesus ainda demorou 2 dias para chegar ao lugar que ele jazia. João 11, 32 a 40.
A experiência do profeta Abacuque, que soube esperar com paciência e confiança. De vários textos, irmãos, nós podemos ver que a resposta do Senhor não é uma resposta talvez imediata como nós esperamos. Pode ser que tenha imediata, mas não quer dizer que será imediata, porque depende de Deus. E é isso que nós aprendemos como nós oramos com fé, como nós oramos perseverantes. Nós entendemos que é Deus quem controla as coisas e que a nossa oração nos aproxima desse Deus, mas é que ela não muda aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós podemos ver aí nessas últimas mensagens, do Romar, domingo passado, os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus não mudam. Ele permanece fiel, ele permanece ali sustentando a nossa vida. Então, portanto, é preciso estar sempre perto do Senhor e aguardar o tempo divino, pois na hora certa ele responde. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versículo 16. Ele diz assim, ocasião oportuna. O tempo de Deus é o tempo certo, irmãos. O tempo que Deus responde à nossa oração é o tempo certo. Então nós temos esse primeiro ponto, perseverar. O segundo ponto, essa oração não quer dizer que vai ser respondida de imediata. Muitas vezes tenhamos que esperar. E o terceiro ponto, encerrando assim esse pequeno parábola do Senhor que nos fala sobre oração, ela diz assim, a oração sincera sempre é ouvida por Deus. O tempo de Deus é que só Ele conhece, mas nós temos, quando oramos com fé, quando oramos perseverantes, quando oramos respeitando o tempo de Deus, nós sempre sabemos que Deus sempre ouve as nossas orações. E aqui ele faz a comparação que aquele juiz ouviu aquela mulher. Aquele juiz ouviu a queixa daquela mulher e julgou a queixa daquela mulher, porque ela foi perseverante, porque ela entendeu o tempo de Deus, mas ela continuou aguardando e confiante que Deus iria fazer e atender ali da maneira dele, da maneira que ele tem para as nossas vidas. As Escrituras apresentam com clareza a realidade que Deus responde àqueles que oram com sinceridade, determinação e perseverança. Não se pode esquecer que a resposta divina nem sempre será precisamente idêntica ao que pedimos. Quem pede paciência pode receber tribulação, porque a tribulação produz paciência. Romanos 5:3. Quem pede perdão será desafiado a perdoar. Lucas 6:37. Irmãos, o fato de Deus ouvir as nossas orações, o fato de Deus atender as nossas orações, não quer dizer que será exatamente aquilo que nós pedimos. Muitas vezes pedimos vida e Deus determina a morte. Muitas vezes pedimos cura e Deus determina que continue a doença. Mas Ele continua ouvindo as nossas orações. Ele continua sendo esse Deus todo-poderoso. E Ele continua sendo esse Deus que quer que nós continuemos a orar. Que quer que nós continuemos reconhecendo que Ele pode, que Ele faz todas as coisas. E que Ele é o único que pode resolver e atender às nossas necessidades. Dentro daquilo que Deus tem o plano, dentro daquilo que Deus tem todos os desígnios, dentro daquilo que Deus é esse Deus todo-poderoso, soberano, autor e consumador de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Ele afirma que Ele ouve, que Ele atende e que Ele faz. E nessa parábola Ele ensina que Ele é o caminho. Ele ensina que nós devemos orar. Ele ensina que nós, crentes, confiando em Jesus Cristo, devemos reconhecer a nossa total incapacidade de resolvermos os nossos problemas. Que nós temos pela frente um juiz, nós temos pela frente um mal, nós temos pela frente tantas coisas que não estão dispostos a não atender. Se não for pela intervenção da mão de Deus, se não for através da oração, aquilo que nós tantas vezes precisamos, aquilo que nós tantas vezes almejamos, nós não iremos conseguir. E nessas duas parábolas, ele usa essa expressão importuno e perseverança, no sentido de que temos que continuar. O crente nunca deve e nunca pode parar de orar. O crente nunca pode desistir, porque ele confia no Senhor. E nós podemos ver que essa confiança não vem de nós mesmos. Essa confiança vem pela fé. A oração que Deus ouve, a oração perseverante, a oração que Deus responde no seu tempo, é a oração com fé. Reconhecendo aquilo que Deus é, reconhecendo a pequenez, aquilo que nós somos. Portanto, não se pode esperar tudo que se pede em oração do jeito que idealizamos e desejamos.
Muitas vezes um pai tem que negar algum pedido ao seu filho, pois sabe que aquilo que ele está pedindo não lhe trará felicidade, e sim tristezas. Deus age assim conosco. E em Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos continuar firmemente confiando nesse Senhor. Creio que se perguntarmos para muitos qual tem sido o principal assunto e qual que é o assunto do século, muitos diriam que é o coronavírus, que é a doença. Mas o Senhor Jesus nos chama aqui que o assunto, que o principal ainda é Jesus. Que nós devemos olhar para Ele, que Ele é o autor principal de toda essa história. Que Ele é aquele único que pode resolver e controlar toda a história. E que tudo abaixo está abaixo de Jesus Cristo. Que todas essas doenças, que todas as enfermidades, que todos os nossos problemas estão sob o controle, sob a autoridade de Jesus Cristo. Jesus ele nos chama aqui nessa oração para reconhecermos isso, esse poderio, esse senhorio de Cristo, que Ele que realmente controla toda a história, né? E Ele tem o seu tempo. E nós não sabemos o que irá acontecer amanhã, mas Deus vê o tempo em sua totalidade. E somente Ele sabe o que é bom para nós. Daí a necessidade de orarmos sempre como ensinou Jesus lá em Mateus 6,10. Faça-se a tua vontade. O crente ora com perseverança, o crente ora reconhecendo o tempo de Deus. O crente ora confiante que Deus ouve, que Deus está presente, que não estamos só. Mas ele ora confiante que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele ora confiante que esse tempo é o tempo que Deus tem para nós. Então ele é bom. Ele confia, ele descansa, mas ele continua orando. Porque a oração traz descanso. A oração traz o conforto. A oração traz aquilo que todos nós necessitamos como cristãos em todo o tempo, que é a confiança em Deus e menos confiança em nós, nos nossos atos, nas nossas ações, nos nossos líderes, nos nossos governantes. O nosso socorro vem do Senhor, e esse socorro é bem presente. Esse socorro continua e continuará fortalecendo as nossas vidas. E por isso, como crentes do Senhor Jesus, podemos descansar. E nessa parábola, Jesus ensina isso aos seus discípulos, ensina isso aos povos. Descanse no Senhor, ore, permaneça firme, porque Ele pode todas as coisas. E Deus é bom. E Ele atende segundo o teu querer e a sua vontade. E a vontade do Senhor, muitas vezes, nós não a conhecemos, mas Ele nos trará o conforto, Ele nos trará a segurança, Ele nos trará aquilo que nós realmente precisamos fazer. Continuar sempre descansando e orando ao Senhor. Amém, meus irmãos?